Salve meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Estava aqui lendo na palavra do Senhor, sentindo meu coração. Está colocando esse vídeo na live para edificação da vida dos irmãos. Uma palavra que se encontra em Primeira Reis, onde fala sobre oração. Vou estar lendo. Diz assim: para que todos os olhos estejam abertos à súplica do seu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu para a sua herança o elegeste de todos os povos da terra, como tem falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os vossos pais do Egito, Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor vem nos dizendo, através da vida de Salomão, ele entra no templo para buscar a presença de Deus, entra no templo do Senhor para estar orando, num templo onde o Senhor deu o privilégio para ele de edificar, onde o Senhor usou ele como instrumento para edificar um templo, onde o nome do Senhor seria glorificado, um templo para louvar, para adorar, um templo para orar, um templo para se sacrificar a Deus. O interessante aqui é que ele, sendo rei, ele buscava a Deus em oração. Ele tinha que cuidar do povo de Israel. Ele tinha de agir de uma forma certa. Ele tinha que ter tempo para Deus e também ter tempo para sua família, ter tempo para Israel, ter tempo para os seus afazeres. E no dia de hoje não é diferente. Quantas vezes muitos de nós falamos: hoje eu não vou orar porque estou cansado, hoje eu não vou orar porque eu tenho que ter tempo para a minha família, hoje eu não vou orar porque eu tenho muitos afazeres. E nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes a gente falamos que não temos tempo para Deus. Quando a gente está falando que não temos tempo para Deus, a gente está dizendo que a gente não tem tempo para falar com Deus. Ou seja, a gente tem tempo para as bênçãos que Deus nos deu e não temos tempo para o abençoador, que tem poder tanto para dar e tem poder tanto para tirar. E Elias era um homem de oração, ele era profeta em Israel. E Moisés era um homem de oração, e ele tinha de atravessar o povo, guiar o povo pelo Egito, ou seja, guiar o povo pelo deserto até chegar à terra prometida. Josué era um homem de oração, ou seja, era um homem de oração porque ele estava junto com Moisés. E quando a gente andamos com pessoas que gostam de orar, automaticamente nós passamos a gostar de orar também. Então nós temos que ter o desejo do nosso coração de estar buscando a presença de Deus em oração. E ter tempo para Deus quer dizer que é ter tempo para aquele o qual nos fez, porque nós nascemos para isso, nascemos para adorar, nascemos para bendizer o nome do Senhor, nascemos para falar com Deus. Há pessoas que, quando está cheio de problema, ele não tem Deus, mas ele tem uma inteligência. Então, usando essa inteligência, ele vai ter um psicólogo. E ali ele começa a falar com o psicólogo, começa a falar todos os problemas deles, começa a dizer detalhes por detalhes, e o psicólogo fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo. E no final de tudo, o psicólogo diz só uma palavra. E aquela palavra faz que aquela pessoa venha sair dali aliviada. Ou seja, o problema daquela pessoa é que uma pessoa venha estar ouvindo todos os problemas dela. Imagina uma pessoa que não busca Deus, mas tem inteligência. Quando vai até o psicólogo, fala com o psicólogo vem com uma palavra de solução, que na verdade, entre aspas, não traz solução nenhuma, porque o nosso Deus
além de Ele nos ouvir, Ele age no problema. Lembro eu que quando o povo de Israel ia para a guerra, eles estavam lá guerreando, Josué guerreando e Moisés orando, com as mãos levantadas. E quando Moisés cansava, a mão não aguentava a mão mais porque estava pesada, ou seja, não aguentava mais orar, o povo perecia. Mas quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Ou seja, é oração em ação traz vitória. Nós vemos que a oração ela nos aproxima de Deus. E vejamos que temos que buscar a Deus em oração, porque a oração é a chave da vitória. Muitos querem ter vitória, mas sem orar é difícil vir a vitória. Muitos querem ser ouvidos por Deus, mas sem falar com Deus é difícil vir a vitória. Lembro que em Jeremias 33:3 a palavra do Senhor diz assim: clama a mim que eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes, o qual tu não sabes. Ou seja, então temos que clamar e o Senhor vai nos anunciar. Quanto mais oramos, mais resposta de Deus teremos. Quanto mais oramos, mais conhecemos a Deus. Quanto mais oramos, mais Deus fala conosco. Quanto mais oramos, mais o Senhor nos reveste de poder. Quanto mais oramos, mais o Senhor nos reveste de conhecimento. Tem uma oração, ela tem muitos seus efeitos. Vejamos que todos na Bíblia Sagrada que tiveram vitória é porque teve uma vida de oração. Vejamos no dia de hoje também que todos que têm uma vida de oração têm uma vida vitoriosa, porque a oração é um dos primeiros passos da vitória, porque a oração faz que as barreiras caiam por terra. A oração faz mover o coração de Deus. A oração é aonde entendemos coisas que o homem não sabe nos explicar. E aqui, voltando ao texto, ele fala sobre o clamor. Houve o clamor daqueles que clamar ao Senhor neste lugar, aqueles que se arrepender, mesmo se vir peste, vir dores, a oração que esse povo fazer neste lugar, ouve, Senhor. Então, quando a gente se unimos para estar orando, a gente está em comunhão. Oração em casa é muito bom. Fecha a sua porta. Eu acho que é Mateus 6. Fecha a sua porta, ora e fala com Deus e Ele vai te recompensar publicamente. Mas também nós temos respaldo bíblico de orar na igreja, orar em casa. Temos que orar sem cessar. Quer ver resposta na tua vida? Comece a dar valor aos cultos de oração. Não desprezar o culto de oração e não também não desprezar o culto de doutrina, não desprezar o culto de adoração e não desprezar o culto de ensinamento, porque o nosso Deus quer que a gente seja completo. Às vezes a gente fala assim, eu oro uma vez por semana, tá bom, mas pode melhorar. Eu oro em casa, tá bom, mas pode melhorar. Deus quer que a gente cada dia melhore mais e mais e mais, porque a gente procurando melhorar, Ele vai nos ajudar. Às vezes dizemos, mas eu não tenho vontade. Quem diz que para orar tem que ter vontade? Para orar, a gente tem que ter obediência, porque a palavra do Senhor fala para a gente orar sem cessar. A palavra do Senhor nos ensina que a oração do justo tem muito os seus efeitos. E quem ora tem fé. Quem ora ama a Deus. Quando a gente fala com uma pessoa, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente conhece mais aquela pessoa, a gente pega ter intimidade mais com aquela pessoa. Então Deus quer que a gente temos intimidade um
com o outro. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra de ensino, primeiramente para mim, uma palavra de ensino também para os irmãos, porque não adianta nada eu aprender e não ensinar, ou eu ensinar e não aprender. Então, é um aprendendo com o outro e Deus ensinando todos nós. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Espero que essa palavra venha entrar no coração dos irmãos e Deus fazer um milagre.